Vamos posicionar. Bora posicionar. Beber uma água. Água! Olá, querido ouvinte. Seja muito bem-vindo ao Review, o seu podcast oficial sobre todos os meus assuntos favoritos. Eu sou o Renato e no episódio de hoje nós vamos encerrar um ciclo aqui no nosso querido podcast, né? É a última vez que eu recebo vocês na minha garagem, porque estamos no episódio final de Corrida das Blogueiras, pelo menos aí o último episódio competitivo, e nós vamos ter só agora a final e só mais um episódio sobre Corrida das Blogueiras, que vai ser o episódio final, né? Pra gente fomentar sobre quem vai vencer. E, primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos vocês por terem continuado ouvindo, né? Sou muito grato por todo mundo que tá aí me ouvindo. Eu vou fazer novos conteúdos, vou trazer outras coisas, outros assuntos pro podcast no ano que vem. Já na semana de Natal vai ter uma coisa mais especialzinha, um especial de Ano Novo também, pra gente comentar sobre Drag Race. Então fiquem aí comigo que a gente vai ter bastante coisa pra poder falar. E, bom, uma coisa a mais também que eu queria pedir é para que vocês deixem sua avaliação positiva aí, tanto um like, ou um comentário, ou uma avaliação positiva na rede onde você tá ouvindo. Eu vou dar um jeito de postar esses podcasts logo no YouTube, mas fico muito, muito feliz por vocês estarem comigo esse tempo todo. Então, diretamente para o episódio de Corrida das Blogueiras, a gente tem um momento chocante que tava todo mundo esperando, mas ninguém sabia que ia ser verdade, porque tinham vazamentos no Twitter falando que a Milena ia estar na final. Mas quem ganha o flop, né, a prova do maratona, é a madrinha, eliminando a Milena, graças a Deus. A madrinha precisou eliminar as competidoras mais difíceis, tá? E isso é um mérito muito grande pra madrinha. A madrinha merecia no mínimo o segundo lugar aí, e manter essa história das trans que chegam na final, elas pegam o segundo lugar, né? Mas nós somos levados aí ao episódio, inclusive eu não tenho muito pra falar sobre a Milena em si, vocês já ouviram muito eu falando sobre ela. Ah, e uma coisa que eu quero falar é sobre a abertura. Gente, o que eu vi de gente, assim, muito, muito animada, falando assim, olha, eu acho, eu tenho uma teoria. Aí pegava, mostrava a abertura. Que a abertura tinha duas participantes, né, por tela. E aí, geralmente, uma ficava preto e branco porque as pessoas eram eliminadas, né, normalmente. E ali eles estavam organizados em ordem alfabética. E aí eu comentava, gente, vocês estão descobrindo a ordem alfabética. E eles não aceitavam, falavam não, porque isso aqui é um segredo, um mistério, falando que, ó, a próxima eliminada vai ser uma que tá em dupla com a que ainda tá colorida. A Kitty e a madrinha estão uma do lado da outra na abertura e ficam até o final. E aí? Sabe, eu acho muita palhaçada, de verdade, essa teoria. Isso eu quero rir da cara de vocês, tá? Hahaha, vocês merecem. Porque é muita... Ai, nossa, eu estou inventando a roda com essa teoria aqui, ó. A minha teoria é que vai chegar um de cada dupla, não sei o que. Na final, não chegou. E aí? Não chegou tanto a Milena quanto a Celita foram eliminadas uma do lado da outra, e aí? Não tem essa, gente. Nossa, eu não gosto desse tipo de gente que fica caçando onde não tem. E ainda um abraço pra gay que falou, ai, porque eu tenho spoilers vazados, spoilers de final vazada, e a final tava completamente errada. E eu fui assistir esse último episódio, com assim, um ar de enterro, um ar triste, sabe? Porque na final vazada dele era Mad, Milena e Barcelos, assim, nossa, o trio terror. E aí a final foi diferente, graças a Deus a gente vai conversar sobre isso, né? E aí a gente tem o top 4, né? Um top 4 forte. Eu não vou falar que é fortíssimo,
tá? Porque se a gente botar... Eu acho que se botar qualquer um desses 4 na temporada 5, eles chegam no top 4. Eles desbancam ou a Alyssa ou a outra pessoa que tá no top 4, que não é a Ivy, a Barbite. Se botarem no Corrida 4, eu acho que eles não vão muito longe. No Corrida 4 tinha muita gente boa. E nos outros 3 corridas, eu acho que eles chegariam mais ou menos. Eu acho que eles só chegariam na final nesse corrida aqui. Porque esse corrida, ele tem uma coisa... A gente tá aproveitando aqui um episódio de recap, né? A gente vai conversar bastante. Então, na minha visão, esse corrida tem uma questão de ser... Como é que eu posso explicar? Ele ser mais profissional. Porque tem a elevação do nível do Corrida 6... por ter sido de muita entrega, mas ainda tem o rolê de ser uma temporada inédita, não tem All-Stars aqui, né? Eu ainda acho que falta um momento pro Diva Depressão fazer alguma coisa com um eliminado da temporada passada e ir pra próxima temporada de convidado por algum motivo. Acho que esse é um dos últimos plots que essa temporada, que esse reality precisa ter, sabe? Mas nós temos aqui a união dos 4 finalistas e o Diva Depressão vai falar que a prova é uma conversa com as winners, né? A prova se chama um semifinalista versus 6 winners. O último desafio do ano 7 é uma trend remodelada, né? Para conquistar a sua vaga na final, cada semifinalista vai passar por uma entrevista com todos os 6 campeões das temporadas anteriores. Cada uma das participantes, uma de cada vez, ocupando a cadeira do centro, e tem 15 minutos para responder as perguntas de todos os detentores das coroas de cola quente. Né? A forma de entrega é o formato ao vivo ali no palco, o tempo de prova é de 15 minutos, e eles iam ver o que tem de mais destoante de de todas as entrevistas. Uma coisa que eu acho que pode acontecer é que no próximo ano, ao invés de ser um semifinalista versus 7 winners, eu acho que pode ser o seguinte: um winner versus 4 semifinalistas. Sabe assim? Porque aí o winner chega e fala assim: a minha afirmação é: quem ganha precisa ter muito talent. Aí os 4 correm pra pegar o banquinho. E cada um vai ter uma chance, claro. Mas eles vão ter que debater ali e falar por que eles são, por que eles não são. E, no caso, trazer coisas que são temáticas da temporada. Por exemplo, falar que trabalhar em grupo foi uma delícia na temporada. E aí vai um lá pra falar sobre si, sobre a história, não sei o quê. Porque assim ficaria mais interessante do que simplesmente uma entrevista em que os winners mal conseguiam interpretar o que estava escrito. Eles só estavam tipo: aí você acha que você merece ganhar uma cozinha da Brastemp? Lendo o tempo todo, sabe? Eu achei isso de mau grau, de mau gosto. Achei que merecia um salse a mais, sabe? Assim, uma conversa de verdade. Como, por exemplo, o Wilson fez. O Wilson, ele é excepcional. A Renata também é boa, o Wilson é bom, a Paloma, ela é boa também, ela consegue entregar, mas os outros, eles são muito, né, marcadinhos. E muita gente fala, eu vou falar sobre isso mais tarde, mas eu queria dar um gás pros looks dos meninos. Eu tô vendo aqui o episódio, né, eles estão falando sobre os looks das juradas, lindos, inclusive. Nossa, o look dos meninos é muito bonito, ele tem camadas e tudo mais. O Edu tira esse casaco dos Labubu, né, dele, e fica muito bonito também. Os acessórios no pescoço ali, todos de prata. Eu adoro coisa de prata, gente. Vocês vão ver quando eu lançar meu livro. E a Renata Santi, ela é a jurada convidada do episódio. Fechando o ciclo, né, da temporada. Eu acho que no ano que vem merecia ser um rodízio entre a Renata e a Paloma, sabe? As duas serem juradas, tipo,
no primeiro episódio e no último, e elas irem revezando durante a temporada, sabe? Igual acontece com a Michelle, com a Michelle não, com o Carson Kressley e com o... Como é que é o outro? Ah, é o Hilarious Ross Matthews. Aí a gente vai ter a entrada das winners, né, lindas, com essas coroas que estão super pesadas e grandes e gigantes. Eu gosto muito das coroas, eu gosto muito de como o Diva Depressão consegue criar essa mitologia. Eu adoro. E assim, esse formato ele pode funcionar de tantas formas, igual eu falei. Uma winner versus não sei o quê. Um Miss Simpatia versus 5 participantes, sabe? Se é uma prova no meio da temporada, ia ser muito interessante. E aí a gente vai ter as histórias de vida, né, dos participantes. E isso vai ser tipo... São perguntas que elas se repetem pra todos, né? O que eu acho que fica meio sem graça de se dizer, mas fica mais livre para eles darem uma falada, né? Sobre os mesmos assuntos. A pergunta da Renata ela vai ser voltada sobre o aprendizado do feedback dos jurados, desde feedback dos jurados até as coisas que que a pessoa aprendeu durante a temporada em si, né? A Kitty ela vai falar muito sobre ela ter passado pela corrida e ter visto que ela tava com uma casca e que ela queria se abrir. E essa vai ser a crescente na história dela, né? Que ela fez amizades, né? Também no programa conseguiu se unir com as pessoas, né? A Kenny, ela vai perguntar sobre alguma prova que ela achou que ela tinha uma força interior, alguma coisa assim. Eles vão fazer perguntas sobre a trajetória do finalista, né? Do semifinalista, pra saber o que ele acha da sua própria trajetória também, porque vai muito de como você se enxerga, né? O corrida ele importa muito com isso. E aqui eu queria falar, gente, muita gente falou do Victor, né? A Eli. E assim, não dá pra gente falar mal do coitado. O coitadinho, ele já apanhou demais por isso. Ele é evangélica, é evangélica, mas ele pelo menos ele não dá pra trás, sabe? Tipo, ele vai lá, sempre que chamam ele tá junto, ele tá tentando voltar. Não é mais o conteúdo que eu acompanho, que eu consumo, né? É o conteúdo que deu certo na temporada dele, que fez ele ganhar, o jeito dele. Se ele usou isso pra ganhar e só largar depois, não sei. Mas a gente dá palco pra homens que malemar se arrumam pra fazer vídeo ridicularizando figuras femininas, sabe? Como que bota uma peruca com a barba enorme pra fazer um vídeo engraçado sobre um estereótipo feminino. E aí a gente condena ele que fazia uma drag, que foi uma drag, ele fez uma drag desde que ele começou na internet até ele parar de fazer a drag dele. E agora ele tem uma estética nova, mas ele é conciso e ele não larga o programa de mão, sabe? O bom é isso, ele não deixa os meninos na mão quando eles chamam, sabe? Então não dá pra xingar ele tanto assim. Porque ele não gospe no prato que comeu. Ele só mudou o conteúdo dele. E, sei lá, eu não acho ele tão ofensivo quanto parecia. Vendo o episódio, claro, né? O Eli, o Victor, né? Ele faz aí a pergunta sobre o conselho que você daria pro seu do passado. E aí os 4 eles vão falar sobre, não desiste, né? É sobre não desistir. E a gente tem também o melhor. Eu não falei da Lid, né? Mas a Lid, um beijo pra você, Lid, você é maravilhosa. O Wilson é tão incrível, né? Ele é lindo, ele tem um cabelo maravilhoso, ele se arruma muito bem, ele tá sempre na ideia dele, sabe? Eu ia adorar. O problema é que as 4 primeiras temporadas elas não tem muito um tema, né? O tema da primeira é Corrida das Blogueiras. Aí o tema da segunda é um remix da primeira. Aí o tema da terceira é neon, o da quarta é preto e branco, o da quinta é alienígena, e o da 6 é morto. E da 7 é garagem. Bem-vindas à minha garagem, Bibi.
E a Paloma Tamires, né? Ah, eu acho tão icônico a Paloma no meio dos winners também. E aí, a pergunta da Paloma é meio tipo, o que você pode falar pro seu eu do passado para se encorajar e tal? Bom, essas coisas assim a gente viu, né? Durante a temporada passando, eles falando sobre o que aconteceu durante a temporada. Gente, vou falar do Mad, mas eu vou falar assim. Eu não quero chutar cachorro morto, porque pra mim isso aqui vai ficar gravado no meu podcast e eu já falei demais a minha opinião sobre o Mad. Mas assim, a minha ideia sobre o Mad, ela é simples. Eu não gosto e eu não vejo verdade em nada que ele fala. Simplesmente assim. Ele falando que o Edu é o irmão mais velho dele, que ele mudou muito, e eu vendo como ele se porta fora do programa, eu não gosto do que ele entrega. Tipo, ele parou de ser visualmente atraente pra mim, questão de especial de Natal. de gostar do trabalho, sabe? A Barcelos, ela traz uma versão mais humana, né? Ela traz uma coisa que ainda precisa de lapidação. Ela tá cansada. Eu gosto muito da Barcelos, gente. Eu vejo a Barcelos, assim, com muito carinho. Eu gosto muito dela. Ela é uma pessoa que conseguiu passar pela corrida muito bem. Assim, muito bem mesmo. Eu admiro muito quem a Barcelos é, com o que a Barcelos entregou. Só que realmente faltou um pouco de distribuição dos wins durante a temporada. Né? Teve aí um monopólio do Mad com a Kitty. Então eu não vou julgar tanto, né, coitadinha. Ela foi muito boa, ela foi um destaque muito bom. Se você lembrar dessa temporada, você vai lembrar do rosto da Barcelos, porque ela é realmente o rosto da temporada. Mas eu acho que a Barcelos, ela ainda precisa de uma lapidação. Igual a Paloma precisava da temporada dela pro All Stars que ela foi. Por uma nova chance, né? E aí a gente tem a madrinha. Ai, que eu vou beber uma aguinha, peraí. Bora hidratar! Gente, a madrinha, ela vai trazer uma questão sobre ela querer ser representatividade tanto para pessoas gordas quanto para pessoas trans. Esse é o mote principal, né, da apresentação dela. E assim, eu entendo muito ela, porque como eu venho falando há muitos episódios aqui, a madrinha é a primeira pessoa que eu vejo em alguma mídia, na televisão, assim, que é parecida comigo fisicamente. E eu sempre vejo, né, pessoas gordas serem tratadas com muito desdém pela mídia também, sabe? E eu não gosto muito de ver. Eu tenho isso por questões, enfim. E ver a madrinha ali ganhando, e ver ela discursando, né, falando sobre se joga, que você é capaz, você consegue, não vai deixar isso te atrapalhar. É uma forma muito tocante de falar com pessoas que se identificam com ela, sabe? Que gostam dela, porque a madrinha me representa, sabe? Em várias questões. Eu gosto muito do jeito que ela fala, eu me identifico com muitas ideias que ela tem, muitas coisas que ela fala. E fisicamente também, eu me sinto parecido com o corpo que ela tem. Eu acho que ela é mais alta que eu imagino. Mas tem um pouco dessas diferenças. Mas assim, no geral, eu me sinto representado por ela. E de uma forma que eu nunca senti antes. Porque eu nunca vi uma pessoa gorda ser levada a sério simplesmente e ponto. Sabe? Sem nem mais. Ela é uma competidora como todas as outras, ela tem a chance de todas as outras, ela tem as roupas do tamanho que ela precisa, ela tem o espaço para fazer as coisas que ela precisa. Isso não é um problema, isso não é falado.
E ela não parece estar intimidada com isso também, sabe? Enquanto em muitos espaços onde eu mesmo já tive, onde eu já vi outras pessoas gordas serem representadas, quando não é levado pro cômico, é levado pro que não é sério, né? Para aquilo que é passável, esquecível. E esse foi o olhar, eu acho que muita gente viu a Madrinha durante muito tempo, né? Quando ela entrou, muita gente deve ter pensado que ela ia sair rápido, mas ela se consolidou, ela tem uma vitória, né? Ela conseguiu ganhar uma prova e ela fala sobre as suas dificuldades, as coisas que ela teve que passar durante a temporada, principalmente ali no paredão, né? Das blogueiras, quando ela não fez direito a make e tudo mais. Mas eu gosto muito de ver como a Madrinha se estabelece, se coloca, e ela é querida por muita gente, sabe? Ela consegue ser querida. Eu não vejo a Madrinha, se ela vencer ou se ela não vencer, a Madrinha ela vai continuar aí na vida de corrida, na vida de ATV, sabe? Eu imagino que a Madrinha continue. Ela tem um futuro muito bom, muito interessante. Imagina ela ter um quadro no Pra Variar semanalmente, assim, eu assistiria. Eu já assisto Pra Variar quase semanalmente mesmo. E... Bom, a minha opinião é meio que essa, né, sobre... O discurso da Madrinha é o que eu mais consegui comprar, né, o que mais me tocou, porque é o que conversa comigo em várias questões. E como eu falei, ver uma pessoa gorda ser tratada como normal é muito bom, né? E não ser chacota, não ser inferiorizado, né? Por isso, é muito interessante, eu gosto muito. Então fica aqui o meu beijo, meu abraço pra grande madrinha, né? A gente vai ter aí... Ela vai... E ela conquista todo mundo, não tem uma pessoa que não tá rindo na entrevista dela, que não tá pelo menos sorrindo, sabe? E aí ela conversa, ela fala, e ela tem os bordões. Gente, a madrinha, assim, ela é um acontecido, e se ela não vencer, ela merece muito uma nova chance. Inclusive, tipo, os finalistas merecem uma nova chance, né? Eu vou falar um pouquinho sobre isso lá no final do episódio. E aí a gente vai ter a deliberação dos jurados, né? Que vai ser bem extensa, né? Pra eles deixarem tudo às claras pra gente. E assim, a Kitty vai ser uma entrevista mais blindada, mas ainda assim muito coesa, muito cheia de si, muito profunda. Só que ela demorou um pouquinho para se soltar e tudo mais. O da Mad já foi melhor visto, né? Porque gostaram de como ele contou. A Nathalie até apontou que o Mad ele é um grande otimista, que viveu bem em tudo e tudo mais. Só que eu não acho. Eu acho realmente que dentro desse otimismo dele, realmente, ele pode ser uma pessoa muito otimista, sim. Mas eu acho que dentro desse otimismo existe um egocentrismo aí bem grande, sabe? Existe um culto a si mesmo muito grande. E é isso que a gente tem que tomar cuidado pra não se tornar um egocêntrico do caralho, sabe? Mas, enfim. A gente tem também a Barcelos, em que o grande problema foi a Barcelos ficar pontuando os erros dela, né? O que ela sentiu de mal, as vulnerabilidades e tudo mais. E não se exaltar tanto, falou que as pessoas mais que exaltaram. E a madrinha, ela foi assim, muito bom, porque a própria Renata disse, né, que enquanto ela tava ali, ela sabia quem era a madrinha, ela conheceu a madrinha muito bem, ela soube cativar, soube trazer as respostas e tudo mais. E aí, com isso, a gente tem os anúncios, né, onde cada jurado aí vai fazer um anúncio vai conversar com um finalista. E a blogueirinha vai ter um momento ali que ela vai falar com a madrinha, e ela até fala, né, sobre como ela se sentiu representada.
Porque a blogueirinha um dia foi também um menino gordo, né? E ela consegue ter essa fala, essa representatividade também, ela ser pega por isso. E isso emocionou a blogueirinha, isso me emocionou também. É um discurso muito bonito. Ver pessoas em vários locais, né? A gente vai ter aí, e com isso a gente vai ter os anúncios, né, dos finalistas. Mad é o primeiro finalista. Kit Kawakubo é a segunda finalista. E quebrando totalmente as teorias do Twitter, Madrinha é a terceira finalista. Sim, uma final com 3 mulheres. Sheila Rita e Gominho. 2 drags e uma trans. 2 figuras femininas e uma masculina. 2 pessoas sem bigode e uma cor. A gente tem vários títulos pra esse trio aí. Mas estamos na final, finalmente quebrando aquela teoria de Twitter, vazamento mal vazado que falou que ia ser Barcelos, Mad e Milena na final, porque ia ser a pior final possível e agora é a melhor de todas. E vocês já sabem pelo que eu tô falando aqui que minha torcida é pra Madrinha. Eu tenho noção que se a Kit ganhar eu vou gostar, se a Mad ganhar eu não vou gostar, mas tanto uma quanto a outra eu deixo passar, sabe? E uma coisa que eu venho sempre falando pra vocês, e essa vai ser uma das últimas vezes que eu vou falar também, é que o seguinte, eu não tô pensando... Quer dizer, é que é o seguinte, eu sempre vim falando sobre os personagens dessa temporada que mereciam uma nova chance, né? E agora que a gente tem aí a ordem de eliminação e a forma como eles foram durante a temporada, eu diria que quem merece realmente uma nova chance, além dos finalistas que não vencerem, é a Barcelos e a Manilê. O resto, nenhum. Eles vão voltar consequentemente, mas eu acho que quem mais merecia estar no Nova Chance 2 é a Barcelos e a Manilenda, porque as duas merecem reiniciar esse programa e refazer isso tudo. Mas, de tudo isso, gente, com tudo que eu vi durante a temporada minha, eu estou pela Madrinha. E, nossa, o site do Corrida caiu. Vamos ver, Corrida das Blogueiras votar. Então... não caiu não, é só outro site. Eu vou votar na Madrinha aqui, enquanto eu tô falando com vocês, ó, votei. E aí, nossa, tem que voltar novamente. É por isso que demora, eu vou votar na Kit também, porque se a Kit ganhar, aí é bênção. E aí agora só dia 13 de janeiro, quase um mês depois, né, dessa final ter sido mostrada, a gente vai ter muito tempo aí de multirões e tudo mais, né? Vai ter praticamente 2 semanas depois que o ano começar pra realmente ter aí essa final. Então a gente vai ver como que isso vai se sair, né? A gente tem aí ainda o lounge. Eu ia gravar o lounge da semana passada, mas eu lembrei que não tem. Essa semana vai ter, mas provavelmente vai ser só tipo, ai, como eu sou legal, finalista, como é legal. Ai, lembra que você botou minha camiseta durante a temporada? Ai, como é engraçada. Nossa, vamos embora. E aí, votem em mim, sabe? Não vai ter uma coisa assim. E eu vou dizer pra vocês que eu espero realmente que quem vença é a Kit Kawakubo. Porque eu sei, gente, a Madrinha ela não vai ter tanta força do fandom assim pra todo mundo votar nela. E já tá tendo um movimento do povo elegendo a Kit como winner, né? Votando muito nela, fazendo votação e tal. E eu acho que do jeito que tá, dá pra Kit ganhar. Sabe? Eu torço, eu estou votando também, eu voto um pouquinho. Eu não voto muito, mas eu voto de vez em quando. E na minha visão, a Kit Kawakubo é a única que merecia realmente vencer e ter aí uma boa estrutura.
né? Pra voltar e tudo mais, ela tem toda essa maturidade já pra ser uma winner, sabe? O Mad, ele seria um bom vencedor de uma nova chance, sabe? O Mad, eu acho que ele seria melhor vencendo uma nova chance do que vencendo um All-Star, uma temporada regular. Porque ele ainda tem coisas pra lapidar, sabe? E a Kitty tá muito redondinha na história dela. E Madrinha, uma nova chance pra Madrinha também. Madrinha, vem aí, Madrinha. A Madrinha, sempre que ela quiser, ela vai voltar, eu acho. Eu espero também. Mas no mais é isso, pessoal. Pra quem você tá para quem está indo seus votos, né? Pra quem você tá torcendo. Muito obrigado por terem vindo na minha garagem todo esse tempo, terem conversado comigo, terem me ouvido, né? Terem discordado ou concordado aí da casa de vocês. Sou muito grato por vocês terem esse tempo todo comigo. Espero que continuem. No ano que vem a gente vai ter mais coisas acontecendo. E no mais é isso. Eu sou o Renato, esse foi o review. E a gente se encontra no especial de Natal.